você não deve ter pressa para contratar a pessoa certa. Contratar é um processo difícil, existem muitas incertezas envolvidas no processo, então você tem que fazer isso com o tempo certo. Então, fazer isso com o tempo certo significa você reservar um bom tempo para você planejar a contratação. Então, você estabelecer claramente quais são os critérios para a pessoa que você quer contratar, ou seja, qual é o perfil, qual é a experiência que você precisa, quais são as qualificações, quais são as habilidades que aquela pessoa precisa ter. Esse é o primeiro ponto. Você vai pensar um tempo sobre isso e escrever no papel. Segundo lugar, se o cargo exige habilidades técnicas, e a contabilidade é uma atividade técnica, como é a de desenvolvimento de sistemas numa empresa de tecnologia, é interessante que você elabore uma prova técnica, um teste, para medir ali o nível de proficiência da pessoa naquela principal habilidade em que ela vai trabalhar. Se ela vai trabalhar lá no contábil, você vai trabalhar no fiscal, você vai trabalhar na folha, você consegue fazer uma prova e fazer uma avaliação. É muito melhor fazer isso do que simplesmente deixar para entrevistar a pessoa e perguntar essas questões na hora da entrevista. Por que é melhor fazer isso? Escrever uma prova técnica. Porque escrevendo uma prova técnica e definindo claramente quais são os critérios de seleção, você pode fazer, o terceiro ponto aqui que eu sugiro, é que você contrate um profissional ou uma empresa de seleção e recrutamento para fazer o quê? Para fazer a triagem para você, para fazer a primeira triagem. Nós empresários, de uma forma geral, não sabemos como fazer essas entrevistas, não sabemos como avaliar adequadamente o perfil dos profissionais. Então, isso exige uma habilidade mesmo, uma qualificação entre os profissionais especializados nisso, pessoal de recursos humanos, pessoal de psicologia, eles estudaram isso. Então, eles vão fazer isso muito melhor do que você. E isso não é caro. Pelo benefício que você tem de contratar a pessoa certa, é um investimento que deve ser feito. Então, a minha recomendação é, escreva exatamente o perfil do cargo que você quer, define essa prova, e aí você contrata uma empresa para fazer uma pré-seleção. Então, você vai fazer o anúncio lá, seja nas universidades, se você vai contratar alguém que está se formando, né, alguém jovem, ou se é no jornal, jornal não tem mais, né? Mas os sites, né? Os sites de recrutamento especializado, seja onde for, nas redes sociais, onde você vai colocar aquele seu anúncio, quem vai receber esses currículos não é você não tem tempo para isso, nem tem a qualificação para isso. Então deve ser um profissional especializado que vai fazer aí essa triagem. Bom, então esse profissional vai fazer essa triagem com você, e aí ele vai passar aí um determinado de profissionais para você fazer as entrevistas seguintes. Aí, dependendo, você pode fazer uma segunda entrevista e já ser a entrevista final, ou você pode ter um supervisor que faça uma entrevista e depois você faça só a entrevista final. Mas é importante que você tenha aí esse profissional, um consultor, uma empresa de seleção e recrutamento que faça essa triagem para você. E aí você tendo a prova, é bom porque você entrega a prova para ela e ela mesma aplica com os profissionais que ela vai fazer a seleção. Então isso foi um processo que eu desenvolvi ao longo dos anos, aí, primeiro com as empresas que eu trabalhava como executivo, depois na minha própria empresa, e que funciona muito bem. E aí eu estabeleço uma meta. Se eu vou contratar uma pessoa, eu quero ter pelo menos 3 currículos na minha empresa que já passaram por esse critério prévio na minha mesa, né? Passaram por esse critério prévio do perfil e da prova. E aí já chegaram para a minha entrevista, né? De 3 a 5 pessoas. Tá? Então, e aí não pode ter pressa. Então, às vezes o profissional que você contrata de recursos humanos, ele não consegue achar aquela pessoa porque você estabeleceu um critério, quer com essa experiência, quer que o salário fique mais ou menos nesse nível, e aí ele não consegue, passa um, quer que você já defina ali, mas um é pouco. Né? Às vezes a gente tem a tendência de ser muito otimista ali na seleção. Então é bom ter mais de um para comparar. Você precisa entrevistar pelo menos 3 pessoas.
três que já passaram por esses critérios prévios.